Eu diria que sim. Acho que depende do tipo de ajustamento, mas à partida sim. Partindo do princípio que o nosso tecido empresarial, eu não sei quanto é que vai agora, mas era 70% de pequenas e médias empresas, estamos a penalizar basicamente 70% do nosso tecido empresarial. E estamos a prejudicar o consumo, ou seja, vamos tirar mais dinheiro à empresa, a empresa vai ter menos dinheiro para o ordenados, já são uma carga fiscal gigante, não é? Pronto. E a minha visão, em termos gerais, é que nós devemos beneficiar o consumo e não o consumo das pessoas, da empresa, não é? Devíamos beneficiar o consumo das pessoas e não o consumo das empresas. Pronto, basicamente. Tributações autónomas. Bom, é verdade que já tratámos aqui o assunto várias vezes, inclusive trouxemos aqui o pai do agravamento das tributações autónomas, mas o assunto é recorrente e porque penaliza substancialmente as empresas, resolvemos voltar à colação. Bom, e o que é que vamos tratar aqui hoje? Para já, ver quais são as alterações, mas também perceber quanto é que as tributações autónomas pesam naquilo que é a totalidade de impostos que uma empresa paga. É certo e sabido, e você sabe disso, o IRC está nos 21%. Ora, não é verdade. Porque quando você soma as alcavalas todas, ele chega a 31,5%, eu costumo dizer. Mas eu nem sequer estou aqui a falar das tributações autónomas. Nós temos algumas simulações, e você vai ver a seguir, com o José Pedro Farinha e também com a Isabel Cipriano, que está aqui connosco, em que vamos tentar mostrar quanto é que, desta totalidade de impostos que uma empresa paga, quanto é que representa das tributações autónomas. Mas antes disso, vamos tentar perceber com o José Pedro Farinha o que é que são tributações autónomas, José Pedro. Olá, obrigado por estarem connosco. E hoje estamos aqui a falar de tributações autónomas, que é um tema que muda todos os anos e, portanto, que é sempre premente. É verdade. E a tributação autónoma, quando nasceu com um propósito mais ou menos lógico. Porque a tributação autónoma é um imposto que se paga sobre uma despesa. Portanto, já é errado chamar imposto sobre o rendimento. Já de si é um contrassenso, não é? Porque tributa-se rendimento e não despesa. Exatamente. Mas quando a tributação autónoma nasce porque estávamos nos anos 90 e a taxa de IRC era 32% e havia um conjunto de despesas onde havia alguma promiscuidade entre a utilização pessoal e a utilização empresarial, nomeadamente despesas de representação e gastos com viaturas ligeiras de passageiros, que já não eram aceitos como gasto em 20%. O que se fez foi multiplicar esses 20% pela taxa de IRC, 32%, e tivemos as primeiras tributações autónomas de 6,4%, para castigar as empresas que tinham prejuízo, porque essas nunca tinham nenhuma penalização, como não tinham IRC a pagar, ora 20% de nada dava nada. E assim passaram a pagar este imposto sobre a despesa que era considerada abusiva. O grande problema é que com a evolução destes anos todos, por facilidade, por vontade de ir buscar dinheiro, para castigar despesas que... Sobretudo, voracidade fiscal, não é? Sim, e também algum castigo, porque hoje ter um carro bom é quase crime, não é? Então foram-se agravando as tributações autónomas sobre este tipo de despesas, já sem nexo. Portanto, hoje chegamos a ter tributações autónomas na casa dos 35%, no que diz respeito aos carros, por exemplo. Pois. Bom, e é isso que vamos ver agora, até com as simulações que vocês prepararam. Os governos sucessivamente foram aumentando as taxas de tributação autónoma e hoje temos tributações autónomas quase ridículas, não é? Portanto, temos, nos carros chegamos às taxas de 35%, dependendo do carro que estamos a falar, mesmo sobre gastos não aceitos fiscalmente, porque os carros têm um limite para que a sua amortização seja considerada para efeitos fiscais, e estamos a falar de um valor de aquisição de 25 mil euros, que já deverá haver muitos poucos carros que se podem comprar abaixo de 25 mil euros. Bem, só se forem aqueles coisinhos utilitários de... E mesmo assim, eu duvido que com 2 ou 3 acessórios caia dentro desse limite. E, portanto, temos sempre tributação autónoma até sobre gastos não aceitos fiscalmente, o que não faz sentido. Portanto, depois temos outro tipo de tributações autónomas. Nós tivemos aqui um dos principais autores do agravamento das tributações autónomas, que era o Paulo Núncio, não é? O secretário de Estado Paulo Núncio. Estivemos aqui uma vez nesta mesa a conversar connosco sobre esta matéria. É verdade. Esteve aqui connosco e defendeu as tributações autónomas. Exatamente. Que motivou aqui uma discussão e depois, para você ter uma ideia, uma discussão ainda mais feia por trás das câmaras, protagonizada por mim e pelo Paulo Núncio. Bom, Isabel, o que é que temos de novidades para este ano? Porque isto parece que veio para ficar, não é?
Bom dia, outra vez. Obrigada por estarem também connosco neste A dia que Isabel é até tem ingrato. dificuldade em falar desta matéria. Tenho, eu confesso que tenho, porque eu sou um bocadinho avessa por natureza de princípio à tributação autónoma. Sim. Estamos a Porquê? tributar despesa. A gente tem que tributar rendimento. Exatamente. E não é isso que sucede. Felizmente, as tributações autónomas este ano estão um bocadinho na proposta do orçamento apresentada aqui em programa, como vimos no ano passado e já revista este ano, foram ajustadas, mas ainda assim o impacto naquilo que é a esfera dos empresários, das decisões de planeamento fiscal, nas escolhas estratégicas, para quem faz gestão de frotas, para quem tem necessidade de viaturas para a sua atividade. E eu lembro que as viaturas não é só as viaturas de mercadorias. Uma atividade que trabalha na prestação de serviços de limpeza não precisa de uma carrinha. Sim. Precisa de um carro mais económico, se calhar num valor mais reduzido, mas é penalizado pela opção que faz ter uma viatura ligeira de passageiros. Portanto, há aqui uma ingerência, uma dupla ingerência do Estado na forma de gestão e otimização daquilo que é a atividade empresarial. Pois, Isabel, e isto é deliberado, não é? Se bem que lá atrás, nos anos 90, a seguir às grandes reformas do IRC, IRS e IVA, um ano depois, por autorização legislativa, estavam a ser introduzidas tributações autónomas, não ao rendimento, mas à despesa. Sim. Foi porque o Estado viu lá atrás que ia ter perca de receita. E não assume isto. Sim. E a verdade é só esta. Pronto. A receita portanto, faz tenta falta. complementar isto de alguma maneira. E por isso, autonomamente, as tributações. E eu penso que há aqui margem, havendo boa vontade por parte do Governo e por parte das associações empresariais. Mas essas já não... Mas tem que existir, porque as tributações autónomas não caem sobre os contabilistas. Claro. Caem sobre as empresas. Caem sobre as empresas. Nós traçamos aqui, e vamos deixar ficar na página do programa, uma apresentação que mede o impacto em termos de orçamento de Estado, de receita fiscal, o peso do IRC e o peso da tributação autónoma nessa receita do IRC. Em todo o caso, a gente tem umas simulações, vamos falar já de seguida. Deixa-me ir aqui ao Hugo Jorge. Hugo, vocês fazem uma revista que se ocupa precisamente daquilo que é a gestão de frotas, por parte das empresas. Trabalhamos em gestão de frotas, com revista, com site, com conferência. E, portanto, vocês são uma publicação que conhece por dentro as dificuldades e os protestos que as empresas vão fazendo precisamente por causa deste tipo de tributação. Nos últimos anos, até pelo agravamento que isto recebeu, que isto teve, as empresas protestam cada vez mais. E são incomodadas cada vez mais, que isto é uma tributação cada vez mais elevada. Sim, para as empresas as tributações autónomas acabam por ser, sobre as viaturas, um problema muito grande. Porque quando se tem centenas de carros por vez em carteira, ou quando o negócio está completamente dependente da utilização desses carros, claro, e o custo é agravado às vezes de ano para ano, sem haver qualquer perspectiva de que esse agravamento exista, isso torna-se um problema muito grande e um centro de custos muito grande, muito difícil de ultrapassar. Para ter a ideia, por exemplo, nas empresas até às 200 viaturas em frota, a decisão é sobretudo de compra de viaturas é financeira. E o que acontece é que as tributações autónomas são de tal maneira importantes que, hoje em dia, as decisões sobre as viaturas a comprar são decididas em função do escalão da tributação autónoma e não daquilo que eles servem, e não do preço, é simplesmente em função do imposto que vão pagar. O que não faz sentido, porque até se pode revelar uma solução desadequada para aquilo que é o objetivo que a empresa tem. Exatamente, e muitas vezes tem uma questão ainda pior, que é, podem até nem conseguir ter a solução que precisam, por efeito da tributação que é colocada em cima do carro. José Pedro, isto é um efeito negativo para as empresas, no fim de contas. É que as decisões não são racionais, são decisões cada vez mais fiscais. Sim, e chegamos até ao ridículo de as empresas correram, por exemplo, a comprar híbridos plug-in para entregar a funcionários que não podiam sequer carregar o carro, não tinham forma de carregar o carro. Exato. Portanto, não cumpre com a função do híbrido plug-in, portanto, com a função boa, ambiental, etc., cumpre só com uma função fiscal. A empresa compra um carro mais caro porque vai atrás também de poupar numa carga fiscal desadequada e acaba por andar com um carro que até consome mais porque não tem hipótese de carregar, só para ter aqui poupança nas tributações autónomas ou só para deduzir o IVA. Portanto, a fiscalidade sobre os automóveis
leva a decisões não racionais. Não está a cumprir o objetivo que teria normalmente a função fiscal. Neste caso concreto, por exemplo, tu estavas a dizer há bocadinho que nos últimos anos, primeiro, quando nos anos 90 foi a primeira introdução de tributações autónomas. Porquê que as empresas e as associações empresariais não falam mais sobre isto, não contestam mais? Eu não sei porque é que não falam mais, porque realmente, como diz a Isabel, é a eles que lhes dói. Não é? Nós, contabilistas, ouvimos claro. Os nossos clientes, vão-se queixando e tal, que chatice, isso é um roubo, é isto, é aquilo. Mas, no fim do dia, é o empresário que paga a tributação autónoma. Claro que nós vamos sempre encontrando soluções para que a tributação autónoma tenha uma diminuição e até existem existe espaço na lei para que não haja tributações autónomas, por exemplo, no caso das viaturas, e o trabalhador seja, por exemplo, remunerado em sede de IRS. Não é? Sim. Mas, no fim do dia, é o empresário que dói o peso da tributação autónoma. E se há tributações autónomas que não tiveram uma grande evolução, como é, por exemplo, as despesas de representação, portanto, eu vou almoçar com um cliente, meto a fatura e tenho uma tributação autónoma de 10%, se recuarmos no tempo era de 6,4%, portanto a evolução não foi assim tanto. No que diz respeito às viaturas, Mas é pesadíssimo. é algo que já não faz sentido. Como também não faz sentido, se a empresa tiver prejuízo, então aumenta 10 pontos percentuais. Claro que isso agora é uma medida que está congelada desde a Covid e, portanto, não há este aumento para as pequenas e médias empresas, mas é algo que não faz sentido, porque se tivermos uma tributação autónoma de um carro de 35%, com mais 10 pontos percentuais, estamos a falar de 45%. Significa, e que não é só sobre a amortização do carro, é sobre todas as despesas relacionadas com o carro. Exatamente. Portanto, podemos estar a falar de multiplicar o preço do carro por 2, não é? A renda, o combustível que se gasta... Combustível, portagem, ora bem, tudo manutenção, isso. tudo. Seguros. Sim, os seguros, claro. Bom, esta é aqui a altura em que eu gostava de recordar que nós temos aí um link para você poder fazer a votação. E atenção que vale a pena fazer, vale a pena ir ao gráfico e dar a sua opinião, porque nós temos aqui umas simulações feitas e eu vou perguntar aqui à Isabel, Isabel, as pessoas não têm noção, porque repare, uma taxa de IRC é 21%, não estou errado, depois nós vamos ver. É, 21%, 17 até 50 mil No euros. total, depois 25. pois, no total a tributação que as empresas pagam em Portugal, ou seja, de carga fiscal em termos de empresas, está aí, o IRC e a tributação dos rendimentos das empresas está aí nos 31,5%. Mas para as pessoas perceberem bem isto agora, Isabel, vamos lá a simulações. Se a taxa de IRC é 21%, somar uma tributação, ou tributações autónomas em cima disto, quanto é que no total leva a empresa a pagar? Vou começar com um exemplo pequenino e deixo o exemplo maior ali para o Zé Pedro, para o simulador Sim, que ele senhora. preparou. O que é que quer dizer pequenino? Um exemplo pequenino, por exemplo, uma empresa que apresenta um lucro tributável de 3.500 euros, uma Sim. pequena fortuna. Sim, exatamente. Durante o ano, incorreu na compra de uma viatura ligeira de passageiros, movida a gasolina, que tinha custado 22.500 euros, portanto está abaixo do limite. Tem seguro de 500 euros, tem gasolina, gastos de 1.200, manutenção 700, depreciações, que também são contas, 3.000. Pronto. IRC a pagar, uma vez que está no limite da Small Mid Cap, tem uma taxa bonificada de 17%. 17% sobre 3.500 dá 595 euros. Sim. IRC a pagar. Puro e duro. Vamos à parte das tributações autónomas. 10% sobre o seguro, 10% sobre a gasolina, 10% de manutenção, 10% de depreciações, 5% sobre as ajudas de custo ao funcionário. Temos um total só de tributação autónoma de 652,5 euros. Só de tributação autónoma. Só tributação, que é superior ao Ao- cálculo ao- do do IRC dos IRC. 17%. Exatamente. Ou seja, a taxa efetiva deste empresário deixou de ser 17%, porque com a soma da tributação autónoma passa para 36%. Portanto, estamos a falar de, em vez dos 21%, no total estaremos a pagar 36%. Exatamente. Com a agravante de estarmos a Isabel, tributar a desculpa lá, despesa. deixa eu lá fazer a pergunta. Não há erro das contas. Não, elas vão ficar disponíveis para... Isto é mesmo tributação a valor de 36% que a empresa vai pagar no total. É. Está a ver? Qual é a vantagem destas coisas? É que você fica a perceber qual é o peso efetivo que este imposto, isto que é um imposto, tem sobre a empresa. Repare, de uma taxa de IRC de 21%, salta-se para 36%. Mas olha, se não está sentado, sente-se mesmo agora. Temos aqui um exemplo ainda mais chato que o José Pedro Farinha vai dar. José Pedro. Agora falo de uma empresa rica. Uma empresa que teve um lucro de 150 mil euros. 150 mil euros. E que no ano a seguir teve 90 mil. Portanto, a mesma empresa correu-lhe mal. E portanto, no ano em que teve 150 mil euros, e portanto eu não vou ser tão detalhado como a Isabel, mas tinha uma coleta, portanto um IRC pagado de 32 mil euros, e tem aqui de tributações autónomas 14.400 euros.
Sim. O que dá uma taxa efetiva de 32,5%. Ok. Como a empresa no ano a seguir teve menos resultado, portanto, correu-lhe menos bem, as tributações autónomas mantêm-se porque os gastos com viaturas, etc., portanto, até desceram um bocadinho, portanto, até consideramos aqui uma descida um bocadinho significativa, a mesma empresa já tem uma taxa efetiva de 36,5%. Portanto, o que é que isto significa? Que a empresa teve menos lucro e vai pagar mais imposto. Pois. Não só a taxa, o IRC devia ser um imposto flat e não progressivo, como temos uma progressão inversa. Portanto, a empresa diminuiu porque o peso da tributação autónoma sobre o IRC total passou de 29% para 36%. Portanto, temos uma taxa efetiva que a empresa vai pagar de 36,5%. Sim, cujo peso dessa taxa, 36% são tributações autónomas. Sim. Hugo Jorge, no meio disto tudo, a grande preocupação, o Dr. Paulo Núncio, quando esteve aqui connosco no programa, dizia que isto foi uma forma de tentar compensar o que muitas empresas fazem. Aliás, e vocês devem saber isso lá, que é, para não estar a penalizar o funcionário, o diretor ou o quadro superior a quem for, em certo de IRS, acabam por dar o carro como se fosse como compensação. Ou seja, aqui também há alguma compensação que não era tributada. Isto era uma prática generalizada nas empresas. Era uma prática generalizada e continua a ser. E ainda por cima não é aplicada somente a cargos diretivos, Sim. mas para contratações de funções que têm um alto valor acrescentado para a empresa, Exato. o carro é utilizado como um fringe benefit, como se costuma dizer. E as empresas fazem isso recorrentemente e com toda a propriedade, na suposição de que ao salário acrescem alguns benefícios, entre os quais se conta o carro. Sim. O que acontece é que, anteriormente, valia a pena para uma empresa, e aqui o Zé Pedro e a Isabel sabem explicar isso melhor, valia a pena para uma empresa colocar a viatura ao serviço do colaborador, em vez de lhe pagar em ordenado ou noutro tipo qualquer. E hoje em dia isso já é um bocadinho discutível, só que nas empresas não se tomam decisões em função daquilo que está a acontecer agora ou não. Sim. E o que acontece é basicamente isso. O carro é visto como um benefício para os colaboradores e aí tem a questão das tributações autónomas. Mas eu acho que o problema maior é quando ele não é visto como um benefício ao colaborador. Imaginem, por exemplo, uma farmacêutica. Tem os delegados de propaganda médica que utilizam carros, carros bons, portanto, de segundo escalão ou terceiro escalão de tributação autónoma, e que não podem deixar de utilizar. Um carro daqueles que tem uma carga de tributação autónoma em cima, vai muito para além do valor do próprio carro, porque o carro faz muitos quilómetros, tem muita despesa, tem muita depreciação, e, portanto, aquilo acaba por ser um custo para a empresa brutalíssimo. Difícil de explicar. Com quem elas têm que Isabel, nós debatíamos aqui, antes de começar o programa, a vantagem de integrar as tributações autónomas no IRC. Mas as empresas não vão dizer, mas eu pago na mesma, qual é a vantagem? Pode haver vantagens. Eu acredito que os empresários desejem ganhar o máximo e pagar o mínimo. Mas por isso é que o princípio do imposto tende a ser proporcional, justo, equitativo e razoável. Se atendermos a esses princípios, seja a tributação por via do IRC, seja a tributação por via da autónoma, o princípio está lá. O problema é que este princípio não está refletido. E hoje nós temos as situações de injustiça identificadas, mas não estão resolvidas. E é subvertido pelo facto de estar a tributar uma despesa. E não começa logo por aí, empresa. pelo princípio. Tributar a despesa. A gente tributa rendimento, não despesa. Exato. Depois, esta visão que inicialmente lá atrás podia ser considerada distorcida, hoje a sociedade, hoje o modelo de negócio de gestão, vem mostrar que há encargos que são relevantes e são necessários para o desenvolvimento da atividade. Fazem parte daquela atividade. Fazem parte e não é só serem indispensáveis ao lucro, porque isso também motiva o número de queixas junto dos tribunais administrativos pela não consideração de encargos dedutíveis e pela tributação autónoma. Exatamente. E esses processos têm vindo a crescer. Porque a nossa legislação, apesar de 2014, com a alteração ao Código do IRC, ser mais favorável na interpretação, ou seja, considerar não exclusivamente o gasto estritamente necessário para a
formulação do lucro, mas sim todo o gasto necessário, independentemente da proporcionalidade com que esse gasto concorre para o lucro, a AT também não considera tão bem assim esta latitude de interpretação do código. E isto é desmotivante. Imagine nós, contabilistas, queremos auxiliar os empresários no planeamento fiscal. Estas decisões são tomadas quase em cima do joelho de compra. Muitas das vezes, porque há uma necessidade efetiva na ótica do desenvolvimento da atividade. E não há forma de estancar, porque se até aqui as tributações tinham peso, não garantem que daqui a 2 a 3 anos as tributações podem ser alteradas e ter outro peso. José Pedro, se te pegares naquele exemplo que estávamos a dar há bocadinho, de taxa de IRC de 21%, e depois considerando a tributação autónoma, se nós quiséssemos dizer às pessoas só quanto é que pesa a tributação autónoma nisto tudo, quanto é que diríamos? A tributação autónoma, nos exemplos que vimos, pesa entre os 29% e os 36% da taxa efetiva. Ok. Portanto, se multiplicarmos pela taxa de IRC, daria mais 3, 4 pontos percentuais. Ou seja, na prática, se nós integrássemos as tributações autónomas no IRC, o agravamento da taxa de IRC saltaria para aí de 21% para 23% ou 24%. Certo? Mas é honesto, porque eu não posso andar lá fora e dizer aos empresários que vêm para Portugal... nós temos uma taxa de 21%, e não é verdade. Só nas tributações autónomas são 24% ou 25%. Porque nas primeiras reuniões que nós temos com os investidores estrangeiros que vêm para Portugal, quando eles começam a perceber como é que funciona o IRC e, sobretudo, as tributações autónomas, então se tiverem uma atividade que dependa mais do automóvel, portanto, ficam baralhadíssimos, não é? E, portanto, acho que tem que ser transparente. Portanto, e tem essa vantagem da transparência. Eu gostava de pegar aqui no que estava a dizer, porque pode continuar a ser muito interessante entregar a viatura ao trabalhador. Tem que pagar IRS. Pois. E no nosso site nós até temos um simulador e pode haver situações em que é mais vantajoso para a empresa ou então entregar ao trabalhador. Exatamente. E pagar o IRS. E porque um trabalhador que usa o carro e que para fins próprios, portanto, ele pode, e isso pode estar previsto contratualmente, e pode e deve ser tributado em 7 IRS. Okay. Quando isso acontece, a empresa não paga tributações autónomas sobre todos os gastos com o carro. Nós, no nosso site, temos uma simulação que só compara com o gasto da amortização, porque se nós somarmos os combustíveis, as oficinas, etc., exato, o valor ainda é mais relevante. E eu tenho aqui alguns exemplos. Portanto, um carro de um administrador custa 61.500 euros. Portanto, é um carro bom. Um valor aceitável. Sim. Mas não é um carro de 300 mil euros. Portanto, é um carro de 61.500 euros. Neste carro, ao fim da vida útil do carro, ao fim de 4 anos de depreciação, e estou a considerar uma taxa de IRS do administrador de 48%, portanto, taxa muito alta. Muito significativa. A poupança são 14 mil euros. Portanto, é a diferença entre pagar IRS ou pagar a tributação autónoma da empresa. Claro, o administrador vai ter um problema. Vai ter que chegar a casa e explicar ao seu agregado familiar que tem mais IRS a pagar por causa do carro. Mas se pegarmos num exemplo de um carro mais normal, um carro... Eu escolhi o limite máximo do segundo escalão, 34.999, com a mesma taxa de IRS de 48%. Portanto, temos aqui uma poupança de 5 mil euros. Se reduzirmos com um vendedor da farmacêutica, no lugar de propaganda médica, provavelmente não tem uma taxa de IRS de 48%, terá uma taxa, sei lá, de 38%, a poupança é ainda maior. E portanto faz diferença. Faz diferença. Claro que depois há aqui questões que devem ser analisadas, por exemplo, se esta remuneração em espécie tem ou não tem, segurança social. Mas isso é papel do contabilista. Não é? Exatamente, estamos cá para... do advisor. Estamos cá para analisar. Nós estamos já com 20 minutos de programa. Uma das coisas que queria perguntar a vocês é, vocês vão disponibilizar no site depois estes quadros e estas análises que estivemos aqui a falar. Sim. E estes casos. Sim. Portanto, esteja atento a isso. Já agora, antes de fecharmos o programa, gostava de que colocassem no ar o gráfico para a gente perceber qual é que foi a resposta dos espectadores à questão que nós colocámos. Portanto, o sim, eu não consigo ver aqui a percentagem, está 52. Aqui mais 52%, o não 15,8% e o 31,6% que eu pensei nisso. Olha, está no caso de nunca pensei nisso, eu também estava, mas depois de ouvir estes valores que estão aqui, eu perdi completamente a dúvida. José Pedro, o que é que, para as pessoas que, como tu dizias há bocadinho, faz parte do trabalho dos advisors, se as pessoas precisarem de conselho nesta área, qual é o número para onde podem ligar? corporatebusiness@betocnet.com. E, como vê, é simples. E já temos tema para o programa do próximo mês ou não? Ou vamos decidir ainda? Vamos decidir ainda. Vamos decidir aqui em Assembleia Geral. Bom,
Antes de despedir-se, resta-me agradecer ao Hugo, que é o diretor da Fleet Magazine, que esteve aqui connosco, e a Isabel, presidente da Apotec, está sempre, e também o José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet, e com quem tem a parceria aqui com a Cor do Dinheiro. Já sabe, todos os meses encontramos aqui para lhe levar a melhor informação financeira, ouviu bem, a melhor informação financeira e fiscal. Fique bem, tenha um grande fim de semana. Eu volto na segunda-feira às 8 da manhã. Muito obrigado.